Hello! Mais um vídeo no canal e estou gravando esse vídeo pela segunda vez. A primeira vez não deu certo. Quem ainda não me segue, não me acompanha no Instagram, corre lá, tá? Já me segue, já deixa o seu like nesse vídeo também, se inscreve no canal, porque hoje temos muitas dicas das diferenças, assim, as maiores diferenças que eu fui percebendo ao longo do tempo do acabamento, durabilidade, polimento, todas essas coisas de preparação de pele com pincéis versus esponjas. Quem me acompanha aqui, gente, há muitos anos, comenta aqui nesse vídeo agora. Quero saber quem são as seguidoras raiz aqui desse lugar, desse canal, pra vocês relembrarem, quem tá chegando agora, que eu era a linda, a louca das esponjinhas. Lá no meu Instagram, inclusive, tem uma lista gigantesca nessa hashtag com muita opção de esponja. Eu era muito apaixonada por esponja, gente, eu só usava esponja. E de 2 anos pra cá eu fui me desapegando assim da esponja, fui percebendo assim algumas mudanças na durabilidade, no acabamento, na naturalidade, na suavidade dos pincéis. Não são todos os pincéis, tá bom? Inclusive confiram o vídeo que eu fiz recentemente com os meus pincéis favoritos de pele, lá eu falo tudo sobre cada um deles. Vamos começar e eu vou fazer a misturinha dessas duas bases, já tem resenha das duas aqui no canal, base tint da Candice Berenice com a base tint da Fenty. Um pouquinho da Fenty, porque a da Candice fica um pouquinho escura e a da Fenty fica um pouco clara e muito neutra. Então um pouco fria demais. E aí misturo, 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 misturo. Vou começar desse lado aqui, com esse pincel que é o meu favorito, Buffing Brush da Real Techniques. Eu fui percebendo que esse movimento que vocês vão ver agora faz toda a diferença. Presta atenção. Eu começo depositando assim, ó, com batidinhas. São mini batidinhas, sabe? Pego mais um pouquinho de base, eu começo sempre no centro do rosto. Não é uma regra você começar no centro do rosto, mas a regra principal é: começou numa região, termina o acabamento dessa região antes de você pular para outras regiões do rosto. Porque vocês vão perceber isso na hora que eu vou falar da esponja. Corre muito risco de ficar buracos no seu rosto se você não seguir, sabe, uma linha de espaçamento do seu rosto. Então, ó, comecei aqui assim, já venho pro nariz com movimentos também de batidinha, só que o movimento agora ele evoluiu. Ele já vem, ó, com um leve movimento circular, é um semicircular. Ó, vocês estão vendo? Isso aqui, gente, deixa um acabamento muito mais suave na pele. E outra, quando eu deposito primeiro, a sombra pega na pele, depois eu venho esfumando para suavizar e não ficar muito pesado e muito marcado. Essa dica do pincel é maravilhosa, gente, para quem tem pele madura principalmente. Eu fui percebendo que a base, ela se assenta, o acabamento fica tão mais natural e com isso, vou dizer assim, evitou 90% das bases que eu tava usando no meu rosto, que eu vinha usando, de craquelar, de abrir, essas coisas, sabe? Isso foi o ponto crucial, assim, pra mim, porque eu tava tendo muita dor de cabeça com essa questão de craquelamento. Ó, terminei aqui, já venho descendo aqui pro queixo, ó. Com aqueles movimentos que eu tô falando, ó. É isso aqui, ó. Tenta deixar a mão mais leve. Eu tinha a mão muito pesada, gente, muito pesada. E isso é treino, sabe? Você vai, aí, venho vindo pra cá. Você vai se acostumando com o movimento mais leve. Venho puxando, ó. Até aqui chegando na orelha, ó, aqui eu esfumo bem também, pra não ficar divisão e uma linha, sabe, entre a orelha e aqui também, ó, já puxo pra cá, venho entrando levemente pro pescoço, não pinto o pescoço todo, mas ó, aqui já eu suavizo mais. Toda vez que você quiser suavizar com o pincel, você tem que esfumar com movimentos circulares. Agora venho na testa, aplico, ó, com batidinhas, né, e com movimentos circulares. Vou dar uma suavizada nesse arroxeado da minha pálpebra. Mas eu nem peguei mais produto, é só o restinho que ficou aqui, ó, no pincel. Bem aqui, ó. Essa é uma região chatinha também, que às vezes craquelava muito. Terminei. O que eu percebo total é leveza.
Primeira coisa. Segunda coisa, poros. Com o pincel, com esses movimentos, né, da aplicação, com essa técnica, eu percebi que os meus poros, eles pararam de marcar. As bases, elas não marcam mais nos meus poros, assim. Claro que tem toda uma rotina de cuidados de skincare que eu tenho regrada, isso é o principal, mas o combo, sabe, com o pincel, esse pincel por ele ser mais aberto, ser mais fofinho e não ser aquele kabuki que pesa muito, carrega demais a quantidade de produto, gente, mudou muito, muito mesmo. Vou usar essa esponjinha da Dridi agora desse outro lado. Deixa eu depositar aqui que eu fiz a mistura e sujei o dedo, já aproveito pra pôr, né, o excesso aqui. Primeira coisa, agora que eu lembrei, a esponja seca, tá? Eu não uso mais esponja úmida. Ao longo do tempo também eu fui percebendo que a esponja úmida, eu sempre usava úmida. Eu fui percebendo que ao longo das horas, principalmente 3 horas depois que eu fazia a aplicação da base no rosto, a base ela começava a abrir. Minha pele ficava mais oleosa rápido e a base por inteiro ela não durava tanto. Parece que a esponja úmida, ela realmente não entrega real o acabamento da base que é, sabe assim, aquela fórmula daquela base acaba sendo um pouco alterada por conta da água que fica ali na esponja. Então, isso acabava com um pouco o acabamento das bases que eu gostava tanto. Então eu comecei a usar ela seca e eu achei muito melhor. Muito melhor. Pegar mais um pouquinho aqui, ó. E com a esponja, também a ideia é a mesma. Se eu começo aqui no centro, eu termino o acabamento do centro do rosto e venho estendendo. Eu amo essa esponja da Dridi. Não é, gente, que eu odeie esponjas hoje em dia, mas eu tenho preferido muito mais o acabamento com o pincel. Mas com a esponja ainda assim é muito bom. Se for seca, tá? É o que eu indico mesmo, assim. Se você nunca testou, começa a testar com a esponja seca. Ó, já venho puxando pra cá. Com a esponja aí é sempre batidinhas. Quando eu arrasto, fica assim, um acabamento muito, muito leve. Aí depende do que você quer também. Mas como essas bases aqui que eu fiz a misturinha, eu gosto da cobertura bem média, eu não queria deixar uma cobertura super leve, não. Eu gosto de cobertura média, na verdade. Base pra mim tem que ter uma cobertura média. Quem não desapegar de esponjas, essa daqui da Dridi D02 é incrível. Outra que eu amo e não tô encontrando aqui agora é a da Nina Secrets. Perfeita. E é isso. Ah, tem a da Bruna Tavares, BT Blender, mas eu ainda gosto mais da D02 da Dridi e da Nina. Sempre, ó, batidinhas, cuidando pra não ficar com buraquinhos no seu rosto. Com a esponja, o risco de acontecer isso é ainda maior do que com o pincel, porque o pincel, né, ele esfuma mais, assim. Eu acho que com a esponja também eu demoro mais pra fazer a aplicação da base, assim. Mas essas duas bases aqui, elas têm um acabamento muito legal com a esponja. Não é toda base que eu tenho curtido com esponja. Por exemplo, a base da Bruna Tavares, eu gosto mesmo de aplicar ela com o pincel. Eu não gostei da aplicação dessa base aqui com esponja. Se você estiver usando essa base da Bruna com esponja úmida, testa com a esponja seca, que vai ser outra coisa. Venho entrando aqui, ó, né? Chego até aqui próximo da orelha mesmo, pra não ficar aquela linha que eu falei. Eu percebo que o acabamento desse lado fica um pouquinho mais pesado. O que pra mim hoje, o que na câmera fica mais bonito, eu acho, sim. Sempre é assim. Mas eu acho que pro dia a dia, pra um dia mais quente, essas coisas, esse acabamento, assim, tá um pouquinho pesado. Porque querendo ou não, a esponja, ela vem com um pouco mais de produto, assim. Até na olheira aqui, ó, vocês viram que deu uma boa cobertura já? Aqui tá com um pouquinho mais, ó, de olheira. Outro grande, mega divisor de águas na minha vida foi a aplicação do corretivo com pincel fofinho. O meu favorito é esse aqui da Real Techniques, é o Setting Brush. Vou usar esse corretivo aqui da Tracta, ele tá acabando. Eu achei ele super legal, super legal. Ele não tá... A versão anterior dele craquelava muito, esse aqui tá muito melhor. E eu vou aplicar aqui desse lado. Peguei assim, ó, e venho aplicando e já esfumando. Parece muito com a forma que eu aplico a base, só que o corretivo eu dou mais batidinhas do que com a base. É tipo assim, ó, apliquei, apliquei, apliquei. E aí, por último, que eu venho, ó, com movimentos de vai e vem e movimentos circulares.
Assim não fica marcado, não fica com aquelas linhas, sabe? Dei outras opções de pincel para corretivo no vídeo de pincéis favoritos. Confiram, tá? Eu vou deixar aqui no bloco de informação também. Aqui na pálpebra eu vou dar umas batidinhas porque às vezes dá uma acumulada, porque tem linha na pálpebra e as linhas são meio fundas, né? Então normal dar aquela marcadinha, super natural, gente. Venho com um pouquinho aqui, ó, ao redor dos meus lábios. Um pouquinho no centro do nariz aqui. Aí, ó, com a mão bem levinha, tá vendo, ó? Movimentos circulares também. Esse pincelzinho mais fofo, assim, mais distribuído, as cerdas são mais, como é que fala, abertas. Ele suaviza muito o corretivo, sabe? Muito. Então, quem tem essa região chata, como eu tenho, essa minha região, eu falo, é uma região de pele madura já. O corretivo com o pincel, gente, é sério. Testem e me contem depois, tá? Profissionalmente é só assim que eu uso agora também, quando eu vou maquiar outras pessoas. Mudou minha vida. I love o pincelzinho. Vou aplicar agora desse lado com a esponja, eu vou pegar um pouquinho aqui. Eu não sei, a esponja também, como ela deixa um pouquinho mais carregado, assim, acabava com poucas horas, eu já tava sentindo que tava craquelando, acumulando. O acabamento fica lindíssimo, logo que você aplica assim, sabe? Mas depois, gente, sempre falei isso, depois de algumas horas, o que acontece com essa maquiagem? O que acontece com essa técnica que você usou? Tem tanto estudo por trás disso. Valorizem aqui o conteúdo da blogueira, porque, gente, de 2 anos pra cá, realmente, eu fui fazendo muitos testes. Fui, sabe, mudando. Às vezes você só tá fazendo daquele jeito e não tá mais dando certo. Que tal você começar a testar uma técnica nova? Com um tipo de acessório pra maquiagem diferente? Sei lá. É assim que a gente vai melhorando, né, na maquiagem, em tudo na vida, mas principalmente pensando em maquiagem. Agora, esse corretivo com o pincel, ele fica perfeito. Nossa, ele fica muito bom mesmo. Com a esponja aqui também ficou legal, mas com o corretivo ainda é certo que não vai craquelar. Com a esponja eu ainda fico na dúvida, talvez craquele, talvez não. Hoje em dia, inclusive, se eu não uso o pincel, dependendo do corretivo, quando é um corretivo mais grosso, eu uso com os dedos. Mas o que eu prefiro sempre é o pincel. Outro tipo de aplicação esponja versus pincéis é pó. Como que eu tenho preferido aplicar o pó? Na verdade, assim, eu nunca gostei de aplicar pó com esponja. A não ser quando eu descobri aquela esponjinha da Dridi. Peraí. Ai, não tá aqui, gente. Vou tentar deixar a fotinho dela aqui. Eu amei porque ela deixa bem suave, ela é meio de paninho assim, sabe? Ela não é assim tão densa, então ela não suga tanto o produto. É muito assim, sei lá, fica super suave. Eu tô amando aquela esponja pra aplicar pó. Mas, por exemplo, eu já vi muita gente aplicando pó com essas esponjas aqui. O meu problema é que essa minha região, como eu falei, é pele madura, é uma região extremamente ressecada. Não dá certo eu fazer aquela técnica do baking, que é deixar aquele pó bem concentrado aqui, aí fica uns minutos, depois você vem e varre. Aquilo não funciona na minha pele, gente. Craquela, que fica horrível, fica ridículo, sério, assim. Uma coisa horrorosa. E assim, funciona com algumas pessoas, funciona, mas geralmente se você já tem essa região chata, não vai funcionar, não vai dar legal. Então, por exemplo, eu peguei aqui a BT Blender. A BT Blender é uma esponja legal pra fazer essa aplicação com pó por causa do material dela. Só que eu acho que puxa demais. Por isso que eu não gosto muito. Então, por exemplo, tiro o excesso sempre, tá? E aí eu venho depositando assim, ó. Ó, tem muito, gente. Pra mim isso aqui é muito pó. Meu problema dessa esponja é principalmente isso. E fica seco, eu percebo que fica muito seco. Porque assim, aplicar pó com esponja molhada, não faça isso, vai virar uma meleca na sua cara. Ó, peguei o restinho daqui e tô passando aqui, ó, ao redor do nariz, que é uma região que geralmente fica mais oleosa. É isso que eu acho, sabe? Fica um acabamento tão opaco, tão seco assim, que pra mim não dá, gente. Eu preciso de um vício nessa minha pele já. Não tem como. Gente, eu peguei pouquíssimo pó, tá? Deixando bem claro. Pouquíssimo. E pra mim tá um acabamento, assim, extremamente seco. Pra aplicar pó com pincel, eu gosto desses pincéis fofões, assim, ó. Sabe? Fofões, mas um pouquinho mais cônico. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui da Macrila é muito bom pra isso. É o clássico pincel pra blush, contorno, assim.
Só que eu gosto de usar pra pó. Eu sou do contra. Tiro bem o excesso antes. Nossa, gente, é tão pouquinho. E eu pego isso aqui, ó. Ó a quantidade. Deposito, ó. Primeiro eu deposito, né? E depois eu venho esfumando, varrendo o excesso. Outra história, isso daqui, outra história. Eu sei que tem gente que aplica com a esponja e depois varre. Mas também não dá certo comigo. Muito mais leve, muito mais bonito pra mim isso daqui. O pior é que eu acho assim, eu faço o vídeo e no vídeo sempre o lado mais pesado, mais reboco fica mais bonito, porque a câmera tira um pouco, sabe, assim, desse... Eu não sei, a câmera ela acaba tirando um pouquinho do efeito mesmo, assim, né, da maquiagem. Então você tem que pesar um pouquinho mais pra aparecer mais. Então uma maquiagem muito leve na câmera acaba ficando muito, muito leve. Parece que a pessoa nem tá de maquiagem. Só que real aqui, eu olhando, tá maravilhoso, assim, sabe? Tá uma pele, assim, super saudável, assim, no ponto que eu gosto, do jeito que eu gosto, no acabamento que eu gosto. Isso aqui dura o dia inteiro, assim, sabe? Sem preocupações. E eu quero saber de vocês, o que vocês preferem pra aplicação de base, corretivo e pó? Eu percebo que a minha preparação de pele, assim, ela foi por um nível bem mais alto, assim. Pensando na durabilidade maior também da base no rosto, do corretivo, o pincel pra mim hoje tá ganhando. Não quero que vocês pensem e saiam desse vídeo falando a Linda não gosta mais de nenhuma esponja. Não é isso, gente, juro, não é isso. Eu ainda acho que a esponja faz um trabalho legal, pensando nela seca, tá? Úmida realmente eu não curto mesmo. Mas o pincel hoje ganhou todo o meu coração e, enfim, é isso. E eu quero que vocês coloquem em prática, tá? Essas técnicas, essas dicas que eu tô compartilhando com vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar também aqui do canal. Me sigam no Instagram, como eu tô falando lá, eu também posto muito conteúdo. Inclusive vai ter um grupo de close friends que vai começar em agosto agora, tá? Por lá eu vou postar muitos babados, muitas coisas assim que não vai ser pra todo mundo, mas se você quiser saber mais, me segue, tá? Eu vou compartilhando tudo que for até o dia que eu for lançar mesmo o negócio, close friends, das fofocas, dos babados, eu sei lá. Também tô procurando um nome pra esse negócio. É isso! É isso! Um beijo e até o próximo vídeo.